não ter assim a mesma espiritualidade, para atrapalhar você que vai pregar à noite, ou então ter um devocional, mas Deus é fiel e verdadeiro e estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Amém? Eu louvo a Deus, cumprimento também os irmãos que estão nos acompanhando através da internet. E eu creio que muitas vezes o inimigo quer nos barrar de alguma maneira, porque ele sabe que logo mais à noite vai ter uma pregação, a palavra de Deus vai ser pregada, o louvor vai ser entoado ao Senhor, o nome de Jesus vai ser glorificado. Então o inimigo das nossas almas quer atrapalhar de todo jeito, mas em todas as coisas somos mais que vencedores. Estamos aqui para pregar a palavra. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Deus seja louvado. Convido a igreja para abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 7, versículo 7. Somente na nossa meditação. E diz o seguinte. Aí, irmã Diaconisa, já está sentindo falta dessa água. Glória a Deus. Mateus 7, versículo 7, que diz assim: a bondade de Deus, né, o título. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra. Ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? Ou pedindo-lhe um peixe, lhe dará uma serpente? E Deus diz assim ainda, Jesus, né? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, aqui estamos, ó Pai, para glorificar o teu santo nome. E te agradeço, ó Espírito Santo, por se fazer presente já neste lugar. E peço-te perdão das minhas falhas, dos pecados que tenho cometido. E peço, Senhor, que o Senhor usa, Senhor, meus lábios, purifica, Senhor, a minha mente, o meu coração, porque sou falho, sim, Senhor. Sou um ser humano, sou um homem e peco a todo momento. Ó Senhor, mas a sua misericórdia, Senhor, é maior, Senhor Deus amado, do que o pecado, maior que as minhas transgressões, as minhas falhas, Senhor, para me perdoar. E nessa noite, Senhor, estou aqui neste altar, Senhor Deus amado, para levar a sua palavra, Senhor, aos irmãos que estão aqui nos assistindo e muitos que vão nos assistir, Senhor Deus amado, através da internet. E eu peço ao Espírito Santo que não seja mais eu quem venha falar, mas o Senhor que venha ensinar a tua igreja a ter, Senhor Deus amado, contigo mais conhecimento, Senhor, e mais intimidade contigo, ó Pai. Deus, abra nossa mente e o nosso coração, para que nós possamos entender, Senhor Deus amado, ó Senhor, a sua palavra e o que o Senhor quer de nós, Senhor, nos tempos de hoje, ó Pai. Pois em nome de Jesus, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, aqui nós estamos diante da palavra do Senhor, que fala sobre a bondade de Deus, né? E Jesus está nos ensinando aqui como nós pedimos a Deus. Pedi e dar-se-vos-á. Buscais e encontrareis.
batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, se abre. E ele fala assim: qual dentre vós os homens, né, sendo mal, também das boas coisas dos vossos filhos? Jesus está nos classificando como pessoas más, comparado à bondade e à misericórdia dele. Mas você pode se perguntar a você mesmo, falando assim: poxa vida, como eu sou mal no meu filho, eu faço de tudo para ele, se for possível eu dou a minha vida. Existe mãe que ela deixa de comer para dar o de comer aos seus filhos. A minha mãe mesmo, ela conta, em tempos difíceis, quando tinha um monte de filhos, e para que ter filho também, 8 filhos, né? Hoje a pessoa malemar tem um. E ela falava assim, quando ela via os filhos, os nossos irmãos comendo, ela olhava e sabia que não ia ter para ela. E ali, às vezes, ela ficava na torcida para alguém largar comida para ela comer. Sabe? Era difícil. Hoje não, graças a Deus, estamos na bênção, na bonança. São outros tempos, né? É outro governo, é outro tempo que estamos vivendo. Mas mesmo assim, ela demonstrava o seu amor. Ela ficava com fome. Porque se ninguém largava comida ali no prato, ela ia ficar com fome. É um amor de mãe. É um amor de pai. E ela me conta isso. Então, você fala, o que é isso? Isso é amor. E Deus ainda está me classificando como mal? Sim. Comparado ao amor que Ele tem por nós. Tudo isso que você se classifica como um bom pai, uma boa mãe, não se compara ao grande amor que Deus tem por nós. Eu fiz algumas anotações como devemos orar. E a primeira coisa, quando nós oramos, isso acontece comigo, e a gente vai estudando a Bíblia, vai aprendendo, vai ouvindo ensinamentos, e fala, poxa vida, eu estou errando aqui, eu estou errando ali, eu tenho que me corrigir aqui, e tenho que me corrigir ali. E com isso a gente vai crescendo espiritualmente, para a gente não ficar patinando a vida toda, tendo uma vida espiritual que não sai daquilo, que nós não crescemos em sabedoria nem em graça. Então temos que andar junto no conhecimento, sabedoria e a graça. E aqui numa das anotações, toda vez que nós oramos, nós temos uma expectativa, irmã Denise, de ser atendido imediatamente. E não é assim que funciona. Muitas vezes na nossa vida, quando nós fazemos o pedido, Deus está nos preparando para que esse seu pedido venha de acordo com a sua preparação. É a mesma coisa eu sentar num carro com o meu filho, desabilitado, menor de idade, e dar a chave para ele e falar, vai, vamos pegar essa autoestrada, a autopista aqui. Vai morrer nós dois. Não é assim, tem que ter uma preparação, um ensinamento. Aí,
quando ele estiver habilitado, estiver pronto, já aprendeu a andar dentro da cidade, teve algumas instruções para pegar uma rodovia, que dirigir na cidade é uma coisa, dirigir na rodovia é outra coisa. Aí sim, você está preparado para receber a sua bênção. Somente uma comparação, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Outra coisa, muitos pensam que oração é uma lista de pedidos que você vai colocando um X. Ó, eu quero isso não quero, isso eu quero. E vai colocando um X. Eu quero isso, sempre tem falando, tem aquela oração quero, aquele aviãozinho que fica na grama. Então, parece isso daí. Fazemos uma lista e vamos anotando com X o que nós queremos. Não é por aí. Deus ouve as nossas orações, ouve. Mas existe uma demora? Existe. Existe porque Deus prepara todos nós. E Deus ainda fala aqui na sua palavra que nós não sabemos pedir a Deus como convém. Ou seja, oramos mal. Isso Paulo fala lá em Atos. Que não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo, que conhece os nossos corações, conhece a intenção dos nossos corações, ele intercede ao Pai com gemidos inexprimíveis as nossas orações. E ele conhece as intenções do nosso coração. A primeira coisa que a oração nós temos que ter na oração. Anotei número 1, o arrependimento. Nós temos que nos arrepender das nossas falhas, dos nossos pecados, para chegarmos a Deus. Temos a certeza do seu perdão. Aí nós começamos um relacionamento com Deus. Porque oração não é nada mais que um relacionamento, não é a lista de pedidos. O judeu sempre, nas suas orações, ele não pedia, ele sempre exaltava, louvava, adorava a Deus, e com isso Deus já sabia o que ele precisava, o que ele estava precisando, e já abrindo as janelas do céu. Outra colocação que eu anotei aqui. Muitas vezes, eu já fiz isso, não vou falar que as pessoas fazem, porque eu já fiz isso. Oração de fariseu, ou farisaica, né? Eu que inventei esse farisaica aqui, não foi, Daniel? Oração farisaica. Você se apresentar a Deus da seguinte forma: Senhor, querendo com isso o seu benefício, para que, de uma outra visão, querendo colocar a Deus na parede, falar assim: eu sou isso, eu sou dizimista, eu não perco um culto na igreja, o pastor manda levantar, eu levanto, manda sentar, eu sento, bater palma, eu bato palma, manda dar glória a Deus, dou glória a Deus, aleluia também. E os fariseus,
e publicano sempre orava dessa forma. E muitas vezes, além de querer se autopromover diante de Deus, falando que ele era isso, que ele era aquilo, que ele tinha carteirinha de diácono, que ele tinha carteirinha de pastor, obreiro, bispo, vice-deus, todas essas coisas, ele acusava o seu irmão. Não sou como esse aí, ó, pecador, que faz isso e aquilo. Além dele querer os benefícios de Deus, se autopromovendo, ele também apontava o defeito dos outros, piorava. Não é dessa forma que nós vamos conseguir o benefício de Deus. E Isaías diz, voltando aqui a palavra antes, que a pessoa quer se autopromover, Isaías diz aqui, ó, que o melhor da nossa justiça para Deus é como um trapo de imundície. É bíblico. Ô pastor, mas o que é isso? Um trapo de imundície? Para não ser grosso, mas mais delicado, um trapo de imundície é como se fosse um absorvente, que antigamente não existia isso. Então era trapo de imundície. Então, se o melhor da nossa justiça é como isso, quer dizer que nós somos injustos mesmo. Então, do que o homem quer se vangloriar e se apresentar para Deus? Será que não é da hora que você for orar, você se humilhar mesmo? Para Senhor, eu preciso de Ti. Eu sou fraco, sou pó, sou pecador, sou um ser humano. O Senhor conhece as minhas limitações. Mesmo que quando eu quero fazer a coisa certa, eu acabo errando. Porque aqui dentro de mim existe uma carne que muitas vezes é voltada para o pecado. E muitas vezes eu tenho desagradado o Teu Espírito Santo, mas eu preciso de Ti. Reconheço que o Senhor é meu Deus, é santo. E eu preciso do Seu perdão, da Sua misericórdia. E é assim que nós devemos proceder em nossas orações. Em segundo lugar que eu anotei aqui, toda oração tem que ser em nome de Jesus, porque Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Não adianta pedir em nome do João Milarex, que não vai atender nunca, viu? Só o zap que ele atende. Né, João? Não adianta você pedir em meu nome, em nome do pastor Zezinho, não tem jeito. Toda oração de Maria, de Pedro, de João, não adianta. Tudo que pedis ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. Essa é a palavra. Terceira coisa que eu anotei aqui. Essa aqui é terrível. Você tem que definir o que você quer de verdade na sua oração. O que você quer? Você vai orar, cedo você quer uma coisa, à tarde outra, à noite outra. Você é indeciso. Você não sabe o que você quer.
uma comparação. Aquele cego de Jericó. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Todos conhecem essa palavra. Jesus chegou nele e falou para ele: o que você quer que eu te faça? Será que Jesus não sabia o que ele precisava? Claro que sabia. Mas ele perguntou para o cego: você quer um cão guia? Você quer o quê? Uma cadeira de roda? O que você quer que eu te faça? O cego poderia ter várias opções. Quer uma esmola? Não. Ele falou: eu quero ver. Então veja. Ele sabia. Ele tinha na sua mente, no seu coração, o que realmente ele queria. Ele não estava indeciso. Quarto lugar. Quarta coisa que eu anotei aqui. Quando nós oramos, nós temos que, as nossas orações têm que condizer com a vontade de Deus e com a Bíblia. Não adianta eu querer uma coisa que está fora da Bíblia. Tem que estar relacionada à palavra de Deus, à vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é soberana. Ele sabe o que é melhor para nós. Antes mesmo de nós abrir a nossa boca, Ele sabe o que nós vamos falar. Antes mesmo de nós pedir, Ele sabe o que nós vamos pedir. Ah, pastor, mas então por que eu tenho que orar? Porque tem que orar. Porque você tem que expor o que você quer. Você tem que não ser indeciso. Você tem que falar para Deus. E ter fé, e crer. Aqui na palavra de Deus fala assim, Deus fala assim com Isaías: entra comigo em juízo e me apresente os seus motivos. O que é entrar em juízo com Deus? É você ter uma audiência com Deus. Entrar no seu quarto e falar assim: Senhor, olha, está aqui eu e o Senhor só nesse quarto. O Senhor sabe a minha situação. Eu preciso disso, e eu preciso da sua ajuda. Esse é o meu motivo a qual estou te pedindo. Senhor, o Senhor sabe que o adversário está feroz contra mim, querendo ceifar a minha vida, querendo destruir meu casamento, querendo destruir a minha família, querendo destruir o caráter dos meus filhos, querendo roubar as minhas finanças. Estou te apresentando a ti. Estou nessa audiência. Estou entrando em juízo contigo. E te peço que o Senhor me entenda. E aqui Deus fala: entre em juízo comigo e me apresente os seus motivos. A oração, irmãos, muitas vezes não é assim, Marião. Orou é abracadabra, né? Como diz essas coisas. Orou, abracadabra, acontece. Não. Existe a preparação. Existe o momento certo de Deus nos abençoar. Uma vez, estava falando que a oração e a Bíblia e a palavra de Deus têm que andar juntos.
E uma vez um menino perguntou a um pastor e falou assim: pastor, qual que é mais importante para mim ter sucesso? É a oração ou a palavra? E o pastor respondeu a ele, falando assim: pergunta para um pássaro qual é mais importante para ele, a asa direita ou a esquerda? Então por aí, irmão, você tira a conclusão que o pássaro precisa das duas para ele voar. E as duas têm que bater em sincronia, juntas, para o pássaro poder levantar voo e sair do chão e conseguir o seu objetivo. Então a oração e a palavra têm que andar junto. Tem que ter sintonia entre a sua oração e a palavra de Deus. Talvez você fale, pastor, mas que é escola bíblica? Não, irmão. Muitas vezes nós temos que ouvir certas coisas, certos ensinamentos, mesmo que hoje é um culto de oração, né? Mas se nós não aprendermos a orar, não aprender a como se relacionar com Deus, nós vamos ficar patinando. Então, para o nosso crescimento e o meu crescimento, que eu tenho muito que aprender, nós temos que dar ouvido a certas coisas da palavra de Deus, para o nosso crescimento espiritual. Outra coisa que eu anotei aqui. Na nossa oração nós temos que ter fé. Vocês lembram uma vez, uma certa feita, que Jesus, os discípulos foram expulsar o demônio de um menino que se jogava no fogo, se jogava nas pedras, e os discípulos não conseguiu expulsar o demônio daquele menino, e ele espumava. E o discípulo perguntou para Jesus. Jesus foi lá e expulsou o demônio daquele menino. E o discípulo perguntou para Jesus: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar? Aí Jesus respondeu para ele que aquela casca de demônio só saía com jejum e oração, com preparo, com fé, com oração, com jejum. Você crendo que em nome de Jesus, você crendo que você tem autoridade sobre os demônios, sobre as enfermidades, a qual Jesus nos deixou esse legado. Aí Jesus, antes de expulsar e libertar aquele menino, pegou e falou com o pai do menino, se ele cria que o filho dele pudesse ser curado, se ele tinha fé. E o pai do menino respondeu: eu creio, Senhor, mas me perdoe pela minha falta de fé. Jesus ia condenar aquele homem? Não. Não. Por quê? Ele foi sincero, irmão. Ele foi sincero. Me perdoa. Essa é a minha falta de fé.
Porque há momentos na nossa vida que nós não sabemos lidar com a situação. E a nossa fé é abalada. O nosso crer fica em dúvida, principalmente nos dias de tribulações grandes. Quando você vê um ente querido enfermo à beira da morte, desacreditado, desenganado pela medicina, você crê? Creio. Você tem fé? Me perdoa, Senhor. A sinceridade lá no fundo do meu coração. Eu creio, mas eu estou com dúvida. Eu estou com medo. Eu não estou sabendo lidar com essa situação. Eu sei que o Senhor já curou, eu sei que o Senhor já operou, sei que o Senhor já fez isso, aquilo, mas a situação está aqui na minha carne, na minha cara, na porta da minha casa. Está entre os meus. A minha fé foi abalada. O meu crer foi abalado. E esse homem, nesse dia, ele foi sincero com Jesus. Eu creio, Senhor, mas perdoa a minha falta de fé. Me ajuda na minha incredulidade. Eu não estou sabendo lidar com a situação, porque olha o estado do meu filho. Há anos e anos que ele vem, se joga no fogo, se joga na água, tem essas convulsões. Olha a situação. Jesus libertou aquele menino. Eu creio que depois disso, a fé e o crer daquele homem aumentou. A coisa mais, assim, como eu posso classificar, mais certa, mais exata que Jesus nos ensinou e ensinou aos discípulos foi a oração do Pai Nosso. Senhor, como orar? E Jesus começou a ensinar a ele o Pai Nosso. Quando orares ao Pai, dizei: Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Ele falou: Pai Nosso, de todos nós. Ele já exaltou o nome do Senhor. Santificado seja o teu nome. Devemos santificar e exaltar o nome de Deus. Venha a nós o teu reino, a sua palavra, a sua bondade. Seja feita a tua vontade, a soberania de Deus que prevalece, que Ele sabe dar o melhor para nós, porque Ele é o nosso Pai. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Estou pedindo a Ti, Senhor, que eu preciso de alimento, tanto físico como espiritual. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, ou seja, da mesma maneira, aqueles que pecaram contra mim, aquele que eu pequei contra eles. Então, irmãos, é assim que devemos proceder, meditar na oração do Pai Nosso. Ele fala também para livrar do mal. Livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Jesus está nos ensinando a pedir o livramento de todo mal.
Então, quando nós oramos o Pai Nosso, é bom que nós oramos meditando no que Ele quer dizer, no que Jesus está nos ensinando. E para encerrar, irmãos, vamos crescer a cada dia na palavra do Senhor, buscando os ensinamentos do Senhor. É como eu disse aqui, não adianta nós querer bater uma asa só que nós não vai sair do lugar, viu, João? É oração e Bíblia. Quando batermos as duas asas, oração e Bíblia, nós vamos decolar para o colo do Pai. E vamos alcançar nosso objetivo. E a vontade de Deus tem que prevalecer. Em todo tempo e em todo momento. Amém?